There used to be an angel. Bom, beleza, gurizada? Dando continuidade, então, àquilo que nós vínhamos trabalhando, certo? Naquela última aula com o professor Roverley, vocês encerraram o módulo 4, que tratava principalmente da estrutura agrária do Brasil. Então, agora a gente entra principalmente nessa estrutura, nessa espacialização da indústria em escala global, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? O que a gente vai fazer? A gente basicamente vai trabalhar as 3 revoluções industriais, tá? Não só pensando no processo de revolução, mas também e ao mesmo tempo todas as novidades, todas as inovações e principalmente como cada uma dessas revoluções elas afetaram não só a economia, não só o mercado global, mas principalmente as nossas vidas, né? Até então, tratando um pouco disso, falando disso, o termo, por que a gente usa revolução industrial, por que a gente fala, né, nesse termo revolução industrial? A gente usa principalmente esse termo revolução porque a indústria, o surgimento da indústria, a revolução industrial em si, ela não altera somente o processo produtivo, ela não só altera o modo de fazer, né, o modo de produzir mercadorias, tanto em escala global quanto em escala local, enfim, dependendo da referência que a gente usar. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala de um fenômeno que atinge a todas as escalas da vida, de modo geral, todas as relações existentes, não só relações interpessoais, mas ao mesmo tempo relações entre empresas, a própria relação do ser humano com a natureza, enfim, a própria revolução industrial ela traz mudanças não só enquanto surgimentos dentro do campo urbano, né, ela enfim, está atrelada diretamente à própria urbanização, mas ela ao mesmo tempo ela traz mudanças no meio rural, ela traz mudanças no ato de produzir, ela traz mudanças no campo das comunicações, no campo dos transportes e tudo mais, tá? Então a atenção, o modo de tu olhar, as lentes que tu vai vestir para acompanhar esse processo de revolução industrial é esse, não só pensando nas inovações, não só pensando na economia, não só pensando no produzir, mas pensando em todas as consequências, tá? Que se apresentam, que se desenvolvem em um país, em uma região, a partir do momento em que ele se industrializa e, obviamente, pensando nessas 3 escalas, tá, gente? Então, começando esse nosso módulo 5, a gente sempre dá uma olhada ali naquele box, naquela iniciação ali, onde tem o para começar, tá? Naquela seção para começar que a gente usa, se vocês forem analisar junto ao texto que fala sobre a nova divisão internacional do trabalho, ali vai abordar o processo produtivo, né, de um Boeing. Ele vai estar falando ali da produção de uma aeronave. E o que ele te chama a atenção principalmente nessa produção, ele vai falar sobre tecnopolos, etc. Principalmente o fato de que uma mesma mercadoria, tá? E isso ele está falando do momento atual, ele está trabalhando a produção atual, né, em escala global. Não só ela é produzida no próprio local, né, de onde a empresa está localizada, de onde a empresa é matriz, mas essa mesma aeronave ela vai ser produzida por diversas empresas que estão distribuídas em diversos locais do mundo, né, e elas vão em busca de vantagens locacionais. Essas vantagens locacionais basicamente é produzir num local onde traga vantagens para a empresa. Tá? Isso só é possível nos dias de hoje, principalmente por causa dos avanços nos transportes e nas comunicações. Essa seção aqui, essa parte introdutória, ela trata principalmente da 3ª Revolução Industrial, ela trata de um momento mais atual. Então eu sugiro que essa seção, para começar, tá? Que vocês leiam de fato, que vocês acompanhem nesse momento, mas que com o passar, né, do conteúdo, com o passar das 3 revoluções industriais, vocês voltem lá no final, depois de trabalhar as 3 revoluções, com um outro olhar, com um outro entendimento, com uma outra lógica, com outras lentes, vamos dizer assim, tá certo, gente? Então assim, ó, iniciando essa ideia da revolução industrial, da primeira revolução industrial, óbvio que a gente sabe que a manufatura, a primeira revolução industrial, ela se estrutura principalmente no Reino Unido a partir do século XVIII, tá? Mas e antes disso, antes da revolução industrial, como é que se dava esse ato de produzir? A gente parte principalmente do artesanato, né? E no artesanato, obviamente, a figura principal era o artesão, tá?
O artesão, ele era uma pessoa, ele era alguém que correspondia a todas as etapas do processo produtivo de uma mercadoria. O que eu quero te dizer com isso? O artesão, se fosse fabricar, por exemplo, um calçado, tá? Esse artesão, ele iria fabricar os cadarços, ele iria fabricar o solado, ele iria fabricar todas as etapas sozinho, certo? Esse artesão, ele se utilizava principalmente de ferramentas simples, tá? E essas ferramentas simples principalmente eram utilizadas, elas eram criadas, tá, pelo próprio artesão. Então esse cara, ele era responsável por todo o processo produtivo. Óbvio, quando a gente pensa numa pessoa que é responsável por todo o processo produtivo de uma mesma mercadoria, é muito óbvio que os produtos, as mercadorias nesse período, elas eram mercadorias exclusivas. Ou seja, elas eram principalmente peças feitas por encomendas, certo? Então não existia uma padronização do consumo, não existia uma padronização daquilo, por exemplo, que as pessoas vestiam, tá? Porque basicamente as peças eram únicas. A partir, um próximo passo que se dá, um próximo momento a partir dessa época do artesanato, em que se utilizava ferramentas simples, normalmente feitas pelo próprio artesão, existe um momento em que a gente trata como sendo a manufatura. O que é a manufatura? A manufatura é como se fosse uma aceleração desse processo produtivo aqui nesse momento do artesanato. Se aqui uma única pessoa produzia toda a mercadoria, se uma única pessoa estava, trabalhando, estava agindo sobre todo o processo produtivo, aqui, basicamente, dá para a gente dizer que se forma o que nós chamamos de linha de produção. O que é essa linha de produção? É como se várias pessoas, nesse caso vários artesãos, tá? Eles se organizavam em um processo produtivo onde, usando aquele mesmo exemplo do calçado, uma pessoa ia ficar responsável por confeccionar uma parte do calçado, outras pessoas por outra, tá? E assim várias pessoas envolvidas em partes diferentes desse mesmo produto, tá? Iriam organizar uma linha de montagem onde cada um dos grupos, tá, iria se especializar numa parte do processo produtivo, iria se voltar, na verdade, para uma parte do processo produtivo, tá? Aqui, gente, nessa manufatura, a gente já tem a utilização de máquinas simples, tá? Essas máquinas simples, elas são máquinas principalmente que funcionavam a propulsão humana. Ou seja, elas eram máquinas em que a fonte de energia, ao mesmo tempo, era o próprio artesão. Além dessas mesmas ferramentas simples que eram criadas pelos artesãos no processo produtivo. Certo? Então, como a gente vinha falando, no século XVIII, tá? Aqui no século XVIII, principalmente iniciando no Reino Unido, a gente tem o primeiro momento, então, de revolução industrial, tá? A primeira revolução industrial, ela surge aqui, a maquinofatura, a utilização de máquinas no processo produtivo, ela surge, então, no Reino Unido no século XVIII. Ah, então as máquinas surgiram no Reino Unido lá no século XVIII? Não necessariamente, meu querido. Tá? A questão é que, pela realidade do momento, pela estrutura do Reino Unido no momento, a revolução em si, né? A substituição da propulsão humana pela máquina, certo? Aquelas alterações no processo produtivo e todas as demais consequências que nós introduzimos nessa unidade falando, elas acontecem nesse momento no Reino Unido. Tá? Então a maquinofatura, ela rompe basicamente com todo esse processo que nós vimos trabalhando. Porque a maquinofatura, ela apresenta, inclusive no processo produtivo, grandes mudanças, grandes variações, certo? Que a gente vai trabalhar a seguir. Bom, pessoal, então, esse processo de primeira revolução industrial, ele ocasiona, então, transformações não só no campo econômico, não só na estrutura econômica, mas principalmente transformações sociais naquele local, naquela área em que ela se institui, certo? Buenas, quando a gente trata aqui então da primeira revolução industrial, tá? É interessante, antes da gente falar da primeira revolução industrial em si, que ali no teu livro, entre as páginas 526 e 527,
ele vai trazer para ti uma classificação das indústrias e modelos, certo? Da indústria, modelos industriais que foram surgindo. Essa classificação, ela é uma classificação muito utilizada, principalmente indicada pelo IBGE, que ela vai trazer 3 tipos de indústria, principalmente quando se trata, certo? Dessa indústria dita pesada, dessa indústria de base, como a gente costuma dizer. Ela vai trabalhar, ela vai falar nas indústrias de bens de capital. A indústria de bens de capital é aquela indústria que produz principalmente máquinas ou motores para abastecer outras indústrias. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem banal. Uma padaria usa um forno, mas não necessariamente hoje em dia, principalmente, a padaria não produz o próprio forno, ela vai comprar uma máquina de alguma empresa que produziu esse forno. Foi uma indústria de bens de capital que produziu esse forno para abastecer a padaria, assim como motores de máquinas em geral. Tá? Depois nós temos as indústrias de bens intermediários. Essa indústria de bem intermediário, ela é um tipo de indústria que produz matéria-prima industrial para outra. Ah, mas como assim matéria-prima industrial para outra? É porque uma indústria, por exemplo, que produz janela, tá? A indústria que produz janela, ela não necessariamente produz o aço ou o alumínio que ela vai utilizar nessa janela. Uma determinada indústria, então, produziu o aço, produziu o alumínio que vai servir de matéria-prima para que uma outra indústria, então, construa uma mercadoria a partir dali. Por fim, nós temos as indústrias de bens de consumo. Essas indústrias de bens de consumo, elas acabam se classificando em indústrias de bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. Por exemplo, os bens de consumo, eles são aqueles que estão servindo diretamente ao mercado consumidor. Um carro, um eletrodoméstico, tá? Mas principalmente o carro. Ele é um produto que tu compra, ele é um bem de consumo, o mercado consumidor tem acesso, e ele é um produto que nós vamos utilizar por muito tempo. Então ele é um bem de consumo durável. Roupas e calçados, ela é uma mercadoria que nós vamos comprar para usar durante um período de tempo que não é curto, mas também não é longo como um carro. Então é semidurável. Enquanto que, por fim, um remédio, um salgado, refrigerante, enfim, esses produtos nós vamos comprar para consumi-los de imediato. Então esses são os bens de consumo não duráveis. Quanto àquela parte ali que ele vai falar da classificação dos modelos industriais, nós vamos ter um modelo clássico, né? A gente vai ter um modelo planificado e um modelo tardio, principalmente sendo tratado. O modelo clássico é esse aqui, é esse que envolve a primeira revolução industrial, ou seja, é aquela indústria que surge inicialmente, tá? É aquela tecnologia, aquelas inovações que surgem num primeiro momento. A indústria planificada é aquela indústria que principalmente ficou marcada lá na União Soviética, principalmente nesse socialismo real soviético, é o principal exemplo que nós temos. E a indústria tardia, na verdade, não é que ela tenha inovações para além, por exemplo, da segunda revolução ou até mesmo da primeira revolução. A questão é que essa industrialização tardia, ela vai atingir outras áreas, ou seja, aqueles países que hoje nós chamamos de emergentes, né? A vantagem locacional, aquilo que as indústrias vão buscar em outros momentos, varia conforme o período em que nós estamos tratando. Então a industrialização tardia, por exemplo, a industrialização que atingiu o Brasil, que atingiu a Argentina, o México, a Índia, por exemplo, tá? São indústrias que não necessariamente apresentam novidades tecnológicas, mas são indústrias que antes estavam concentradas num centro e por questões de vantagem locacional elas migraram, né, em busca de vantagens produtivas para esses locais, certo? Então as 3 revoluções industriais que a gente vinha falando, não quer dizer que elas rompam uma com a outra. As tecnologias e as inovações de uma indústria, ela não anula das outras. É que elas vão mudando, elas vão se transformando, elas vão variando no espaço e apresentando novas técnicas, novas inovações como um todo. Tá certo? Então aqui, gurizada, primeira revolução industrial. Como a gente vinha falando, a primeira revolução industrial se concretiza principalmente no século XVIII na Europa. Inicialmente no Reino Unido, mas ela se expande para o restante da Europa. E óbvio, a tecnologia dessa primeira revolução industrial, ela não fica somente na Europa. Ela atinge, por exemplo, os Estados Unidos e ela atinge principalmente o Japão. Detalhe que nos Estados Unidos, visto o tamanho do território, as características geológicas do local,
A descoberta de abundantes fontes de matéria-prima ao longo do tempo permitiram uma prosperidade industrial como um todo. Inclusive, algumas famílias elas acabaram adquirindo fortuna a partir dessa industrialização, e os Estados Unidos dá o salto rumo à potência global e atinge, por exemplo, os níveis que nós conhecemos hoje. A Europa e o Japão, principalmente, tá? Mas especificamente o Japão, essa industrialização japonesa, ela toma um cunho militar muito forte. Por quê? O Japão ele possui um terreno, ele possui um território geologicamente recente, jovem. Então o Japão não tem matéria-prima abundante. O Japão precisou partir para a conquista de novos territórios para garantir a abundância dessas matérias-primas. Tá? Então isso explica, em partes, um pouco da disputa imperial que se viveu entre os séculos 19 e 20. Mas vamos por partes, tá? Continuando aqui nessa primeira revolução industrial, as tecnologias lançadas principalmente giram ao entorno da queima de carvão mineral, da utilização de carvão mineral e das máquinas a vapor. Tanto que a gente tem os trens e navios a vapor, né, que já geram para o momento, digamos que uma revolução no setor de transportes. Cargas que antes não eram possíveis ser transportadas em um determinado período passaram a ser. Hoje em dia, para nós, óbvio que isso não é uma referência, tá? Mas naquele contexto, naquele momento, sim. Carvão mineral é a principal fonte energética do período, por mais que já haja uma transição para o petróleo no século XIX, tá? E principalmente aqui a indústria que figurava nessa primeira revolução industrial era a indústria têxtil, certo? Nesse caso aqui, quando a gente fala de vantagem locacional, a vantagem locacional é aquilo que o modelo industrial, é aquilo que as indústrias buscam como vantagem produtiva num determinado momento. Essas indústrias da primeira revolução industrial que se utilizam principalmente dessa tecnologia, as indústrias de base que nós chamamos, elas principalmente se localizam próximo a fontes de matéria-prima. Indústrias como indústrias da mineração, metalurgia, siderurgia, né, que vem antes. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, onde é que vão se localizar essas indústrias? Elas vão se localizar no Nordeste, próximo principalmente aos Montes Apalaches, que é onde se tinha abundância de matéria-prima para essas indústrias. Tá? E assim sucessivamente para todos os outros pontos que a gente for analisar. Certo? Bueno, além dessas características aqui marcantes dessa primeira revolução industrial, a gente tem muitas consequências. Né? Não só consequências econômicas que a gente trata na sequência, aqui falando da Divisão Internacional do Trabalho, mas principalmente consequências sociais. Por quê? Quando a gente fala na primeira revolução industrial, a gente tem o surgimento das fábricas. O surgimento das fábricas, ela impõe para a sociedade um novo ritmo, que inclusive por muitos autores é tratado como a tirania do relógio. O que era a tirania do relógio? Até o momento, as pessoas elas se embasavam no tempo da natureza e elas principalmente mantinham, digamos que um espaço desse tempo durante o dia para o lazer. À medida que as fábricas, que o relógio é implementado, que existe um tempo diário a ser cumprido, as pessoas elas passam então a viver com uma nova lógica, com uma nova ideia, certo? E essa nova ideia, ela também vem acompanhada da elevada carga horária diária, tá? Coloquei aqui 14 horas, mas muitas fábricas elas tinham uma carga horária maior do que isso. Tá? Existem relatos desse período, por exemplo, que as pessoas quando saíam da fábrica e iam para casa, as pessoas não tinham força para comer. Tamanha exaustão, tá, do dia de trabalho, das atividades que viveram durante o dia. Então era comum que algumas pessoas, inclusive, sofressem problemas de saúde derivadas dessa exaustão. Ao mesmo tempo, essas fábricas que surgem, naquele momento não existia uma fiscalização, não existia um controle sanitário, não existia legislação trabalhista como acontece hoje em dia. Então, além da carga horária ser muito exaustiva, certo? As condições das fábricas elas eram muito precárias. Fábricas sem janelas, a poluição ela atingia diretamente os trabalhadores e ao mesmo tempo a questão de remuneração das pessoas ela era muito fraca, tá? O que eu quero dizer com muito fraca? Ela era ruim para os trabalhadores, tá? Lembra? Homens ganhavam um determinado valor, mulheres ganhavam menos e crianças ganhavam ainda menos. Lembra que inclusive tem um episódio muito comentado quando se trata da primeira revolução industrial, das crianças terem as mãos amputadas, porque quando precisava dar manutenção nas máquinas, normalmente não era permitido que as máquinas parassem de trabalhar, tá? E isso ocasionava muitos acidentes.
certo? Esse contexto, obviamente, acabou levando a muitas lutas sociais, a reivindicação pelo surgimento de sindicatos, por melhorias trabalhistas e etc. Tá? Mas a questão é, para os trabalhadores, esse período, esse momento, ele rompe com uma lógica de vida que vinha acontecendo durante muito tempo e, ao mesmo tempo, ele é cruel para esses trabalhadores. Não só para os trabalhadores das cidades, porque quando colheitadeiras, plantadeiras, tecnologia agrícola atinge o campo, muitas pessoas, muitas propriedades de subsistência, de agricultura familiar, elas perdem espaço para as grandes propriedades no campo. Isso acelera o êxodo rural e essas pessoas que vêm para a cidade, elas não conseguem fugir, então, das fábricas. Isso gera, por exemplo, não só um inchaço nas cidades, isso gera uma desigualdade social, principalmente em função das pessoas que vêm do campo, se instituem, vão tentar um espaço na cidade, não necessariamente por desejo puro, mas por obrigação. A gente já vinha comentando a perda de espaço aqui no campo, tá? E ao mesmo tempo isso gera uma concentração de terras, certo? Isso são características da indústria clássica. Quando a gente analisa esse cenário, quem é que inaugurou essa indústria de base, quem é que inaugura essa indústria clássica? Europa, seguido de Estados Unidos e Japão, mas mais fortemente na Europa é que se estrutura então essa primeira revolução industrial. Por que alguns problemas de moradia urbana a gente não tem, tá? A gente não vê, não é tão comum, não é tão forte quanto em outros locais, como por exemplo aqui, a América Latina. Bom, a gente iniciou falando que essa indústria clássica, essa indústria de base, ela surge no século XVIII. As consequências, por exemplo, comparando ao Brasil, tá? Não estou querendo justificar tudo somente com isso, mas aquela industrialização tardia emergente, esse êxodo rural, essa concentração, esse inchaço urbano que a gente vive a partir dos anos 1940, aqui passa a se estruturar a partir do século XVIII. Tá? O tempo e o espaço ele é maior e óbvio. Os objetivos, a infraestrutura, o modelo político existente, vigente de um tempo para cá nesses locais acaba minimizando todos esses problemas. Tá, gente? Então, assim, as principais características dessa primeira revolução industrial são essas aqui, certo? No caso dos Estados Unidos, algumas famílias que acabaram conseguindo adquirir fortuna a partir dessa implementação industrial, como por exemplo os Rockefeller. Se tu quiser, enfim, conhecer, analisar um pouquinho dessa história, com algumas curiosidades, inclusive, para que tu tenha um tempo livre, etc., existe uma série de 8 episódios no YouTube que chama Gigantes da Indústria, tá? E ele fala um pouquinho de cada uma dessas famílias e como foi se construindo esses impérios, que mais adiante possibilitou, então, aos Estados Unidos chegar aos patamares de hoje. Então essa revolução industrial, o advento da indústria e todas as transformações que ela acarretou, acaba trazendo uma alteração naquilo que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Primeira coisa, por isso, a divisão internacional do trabalho basicamente é uma especificidade econômica de cada grupo de países no mundo. Tá? Por exemplo, existiu um tempo em que existiam os produtores de matéria-prima e aqueles que beneficiavam essa matéria-prima industrialmente. Hoje em dia nós temos uma divisão internacional do trabalho mais complexa. Mais adiante a gente discute isso com mais detalhamento, mas vai existir os produtores de tecnologia desenvolvidos, aqueles países subdesenvolvidos, porém industrializados, que são os emergentes, que produzem principalmente essa indústria do setor de base, a indústria pesada, e existem os países chamados em desenvolvimento, que são aqueles que produzem somente matéria-prima. Tá? Então é óbvio, a divisão internacional do trabalho, assim como as revoluções industriais, elas foram trazendo novidades, elas foram se alterando ao longo do tempo. Bom, sabendo disso, um cuidado especial, um detalhe muito especial, gente. Quando a gente fala da divisão internacional do trabalho, em algumas fontes, quando tu vai analisar, ela te diz que a divisão internacional do trabalho, ela surge com o advento da indústria, tá? Em outras fontes, quando tu for analisar, ela vai te dizer que a partir da transição ali do século XV com o XVI
quando a gente tem a colonização do Novo Mundo aqui da América, a gente já tem uma transição, a gente já tem uma troca de mercadorias e ao mesmo tempo a gente já tem, né, mercadorias e matéria-prima, desculpa, e ao mesmo tempo a gente já tem uma especificidade regional, tá? Então é como se em escala global, certo? A economia ela já funcionasse com um fluxo menor e com características diferentes de hoje, mas que já existia isso. Aqui para esse momento a gente vai trabalhar partindo dessa ideia do colonialismo, tá? Colonialismo então é aquele fenômeno que se inaugura a partir das grandes navegações, lá com Portugal e Espanha, pioneiros se lançando em busca de novas rotas para chegar às Índias, principalmente fugindo dos impostos dos italianos. Tá? Lembra que existiam 3 fatores que motivaram as grandes navegações, que era o interesse da estrutura, entre aspas, Estado naquele momento, né, que buscava ampliação territorial, a burguesia buscava ampliação dos lucros e a Igreja Católica, ao mesmo tempo, né, queria um maior número de adeptos e fiéis ao cristianismo. Isso acaba motivando, então, as grandes navegações. Essas grandes navegações em busca, de novo, de novas rotas para se chegar às Índias, de modo a fugir dos italianos, acaba ocasionando, então, a colonização da América. Nessa colonização da América, esse colonialismo que instituiu, acabou implementando as plantations aqui no nosso território, que acarretou aquela imposição cultural representada pela ação, por exemplo, dos jesuítas, né? Lembra? Língua portuguesa, adoração ao único Deus, enfim, que seria o cristianismo especificamente, como ferramenta de tornar esse povo homogêneo, mais fácil de dominar, etc. Bem, nesse momento, tá, em que o colonialismo se institui, em que a gente tem a América como colônia, principalmente de Portugal e Espanha, né, que são os dominantes aqui nesse local, a gente tem, digamos, uma economia, em teoria, global, né? Dá para a gente dizer que o fenômeno globalização ele se inicia com as grandes navegações. Então essa primeira divisão internacional do trabalho ela vai funcionar da seguinte forma: países centrais e países periféricos. Quem eram os países centrais? As metrópoles. Ainda não necessariamente países, de fato, com os conceitos que normalmente a gente usa. E os periféricos seriam então as colônias. Essa ideia, países centrais, países periféricos, metrópole e colônia, a divisão internacional do trabalho ela mantém desde esse século XV e XVI até os dias de hoje. A divisão internacional do trabalho a gente vai seguir vendo ela com essa mesma relação. Qual é a ideia, gente? Naquele período, lembra que os países periféricos, ou seja, as colônias, saía delas matéria-prima agrícola, porque existiam as monoculturas, as plantations aqui que serviam para abastecer os europeus, e ao mesmo tempo metais preciosos, principalmente, que eram levados aqui das colônias lá para a Europa, lá para as metrópoles. As metrópoles, elas enviavam aqui para as colônias, né, mão de obra escrava mais adiante, porque eles arrancavam, né, principalmente buscavam nas feitorias africanas mão de obra escrava para trazer aqui para a América, mas principalmente produtos manufaturados, como por exemplo o tecido. Tá? O tecido manufaturado ele era muito trazido aqui para os países centrais. Então, existe uma troca, existe uma lógica nesse comércio, nesse período. Com o advento da indústria, essa divisão internacional do trabalho ela se rompe. Por que ela se rompe? Ela se rompe porque agora as metrópoles elas precisavam não só daquilo que buscavam aqui, elas precisavam de novas coisas, entre aspas. Tá? Então, os países periféricos, as colônias, elas enviavam não só matéria-prima agrícola, porque as plantations continuavam instituídas, né, nesses territórios, mas agora das colônias também saía matéria-prima energética, porque a indústria precisava de matéria-prima energética para trabalhar, né? E ao mesmo tempo, dos países centrais não saíam mais produtos manufaturados, agora saíam produtos industrializados, tá? Então a divisão internacional do trabalho ela tem uma alteração. Detalhe, junto com essa alteração da divisão internacional do trabalho, também há uma variação de um período que nós conhecemos como colonialismo para um outro período que nós chamamos de neocolonialismo. Tá? O que seria isso basicamente? Colonialismo foi aquele momento, a partir dos séculos XV e XVI,
em que então se dominava territórios aqui na América, se instituíam as plantations, né? Havia aquela imposição cultural. A partir do momento em que principalmente os Estados Unidos começa a se estruturar, os Estados Unidos começa a se organizar, entre aspas, como potência industrializada, para partir em direção a uma potência global, o primeiro passo deles deveria de ser dominar o território. E existe um período dos Estados Unidos que se aproveita, entre aspas, de um momento em que está em ruínas a relação colônia e metrópole, no caso América e os europeus. Tá? Nesse momento em que os países americanos estão às vezes de fato buscando as suas independências, né? Século XIX principalmente, os Estados Unidos implementam uma doutrina que nós chamamos de doutrina Monroe, cujo slogan era América para os americanos. Qual é a lógica do América para os americanos? Os Estados Unidos auxiliam esses países americanos a conquistar sua independência. Em troca disso, o poder europeu ele se enfraquece aqui na América e os Estados Unidos viram talvez o grande norte para esses novos países que estavam a surgir. Com isso, os Estados Unidos viram então a potência dominadora do continente. Só que esses europeus, essas metrópoles, eles precisavam de uma nova colônia, né, para buscar principalmente esses produtos, essa matéria-prima energética e principalmente para vender os seus produtos industrializados. É aí então que surge o neocolonialismo, um período que ficou conhecido também como imperialismo, neocolonialismo ou imperialismo. Tá? Esse período aqui transfere a colonização europeia que era na América para África e para a Ásia, né? E mais adiante acaba atingindo também a Oceania. Até o século XVIII, os europeus eles só tinham feitorias na África, que eram aqueles armazéns litorâneos com fortes militares em que de tempos em tempos os europeus eles iam passando para buscar essas mercadorias. Tá? À medida que então se inaugura esse processo de imperialismo, as potências europeias, agora não só aquelas mesmas do colonialismo, mas as potências europeias já industrializadas, elas partem em busca da conquista da África, da dominação da África. Né? Então, inicialmente com a utilização dos seus exércitos, eles acabam afastando aquelas comunidades, aquelas propriedades que viviam da agricultura familiar, eles afastam dos solos férteis, inserem as plantations, escravizam os povos. Por exemplo, eles proíbem os africanos que tinham o costume de tecer as próprias roupas, agora aqueles que tinham um salário que era muito baixo, que trabalhavam na mineração ou que trabalhavam na própria agricultura, né, nas próprias monoculturas, eles proíbem os caras de tecer as próprias roupas e eles só podem comprar roupas dos europeus. Então, qual é a diferença desse período do colonialismo para o neocolonialismo? Colonialismo, eles buscavam dominação territorial e principalmente levar metais preciosos e matéria-prima agrícola para a metrópole. No caso do neocolonialismo, cujo evento principal representando na África é a partilha da África, as metrópoles elas buscavam não só a implementação das plantations, a dominação e imposição cultural, como nós íamos falando, mas eles buscavam matéria-prima agrícola, matéria-prima energética e ao mesmo tempo buscavam também a formação de mercado consumidor. Tá? Então eles precisavam ao mesmo tempo tornar essas colônias dependentes da produção europeia, dos produtos europeus, e ao mesmo tempo eles precisavam extrair, eles precisavam arrancar essa matéria-prima necessária das suas colônias. Tá, gurizada? Aqui também a gente tem um rompimento muito importante, que nesse primeiro momento, quando os países vão digamos que começam ali a se industrializar, quando os países começam então a criar uma nova estrutura, a gente tem um capitalismo que nós chamamos de concorrencial. Dentro propriamente dos Estados Unidos da América, a concorrência era algo muito forte. Na própria Europa, entre as potências da época, eles concorriam muito fortemente. À medida que a gente tem o neocolonialismo, à medida que a gente tem, por exemplo, esse momento do século XIX, certo? O capitalismo ele começa a ser trocado por um capitalismo concorrencial para um capitalismo, digamos que monopolista. Por que monopolista? Ao invés de concorrer, muitas empresas e até mesmo estados, até mesmo estruturas governamentais, elas acabavam se unindo para eliminar o restante da concorrência e dominar mais áreas e mais comércio.
tá? Então a gente tem uma transformação muito grande de um período para o outro. Se a gente analisar aqui cruamente essa divisão internacional do trabalho, as transformações elas são poucas, mas geograficamente, no espaço e economicamente, essas transformações elas são muitas, tá, gente? Então, a partir daí, a gente passa a analisar cada um dos outros períodos, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, tá? Essa primeira revolução, então, ela é marcada principalmente por essas características que nós analisamos, tá? Surgimento de grandes potências, surgimento de impérios, né? Aquela alteração diante de dominação de colonização da América para a África, além, obviamente, daquele primeiro evento, daquele primeiro surgimento da indústria e todas as consequências que ela acabou ocasionando, tá? Então, por hoje era isso aí, para esse momento, na verdade, é isso aí, né? Precisando de mim, guris, vocês podem me chamar, inclusive no privado, vocês podem me mandar um WhatsApp, podem me ligar, tá? Depois eu vou deixar para vocês o número, se vocês quiserem, até comentário com alguma questão, discutir alguma questão, alguma parte, algo que, enfim, vocês achem necessário reforçar, tá? Valeu, bons estudos, beijos, professor Ana. There used to be an